cabeça em forma triangular. E tem a testa grande. Vi que examinavam o meu estômago. Veja ao fundo, a uns 10 ou 15 metros de distância, uma silhueta de forma humana. Vejo uma névoa que praticamente me cerca. E nesse momento aparece um indivíduo. Acho que é a primeira vez que conto na televisão. OVNI. Hoje, visitantes de outros mundos. Para muitos, as viagens astrais e abduções não são mais que ilusões da mente humana. E para outras pessoas, se tratam de enigmas que os nossos conhecimentos atuais não nos permitem ainda solucionar. Mas também existem pessoas que acreditam ter tido contato com outros mundos, vivências reais, que aconteceram em lugares tão comuns como sua casa ou seu local de trabalho. Durante os últimos 40 anos, tanto nos Estados Unidos como no Chile, cresceram as reportagens sobre as chamadas abduções ou encontros imediatos do quarto grau. Os ufólogos chamam desta maneira os supostos sequestros realizados por seres extraterrestres para examinar ou para outros propósitos que desconhecemos, pessoas de ambos os sexos em idade fértil. Seguindo as pistas de um caso que apresentava características de abdução, viajamos aos arredores de Punta Arenas, na região de Magallanes. Em dezembro de 1986, vários trabalhadores que construíam este cais para a mina Packet aqui em Otway, próximo de Punta Arenas, disseram ter visto objetos luminosos deslocando-se no céu. Mas, ao que parece, este era um mero preâmbulo para as experiências que disseram ter vivido posteriormente. Quando, em um segundo avistamento, uma luz pousou exatamente no local das obras. E, além disso, perderam contato durante várias horas com um de seus companheiros, o operador de rádio Haroldo Hidalgo, que, além dessa luz, disse ter visto figuras com formas humanas. Estamos na frente das antigas instalações da mina Packet. Nesse lugar, há 14 anos, Haroldo Hidalgo iniciou, como todas as tardes, seu turno de trabalho, que consistia em manter contato via rádio com os grupos que trabalhavam na construção desse cais. Era aproximadamente 19h30. Esta vista que temos ao fundo é mais ou menos o local onde aconteceu o contato naquela noite. No primeiro promontório, que começa logo após o nível do mar, no primeiro montículo de terreno que se vê contra o céu, o mais baixo, exatamente o local onde eu estava, que constituía uma espécie de corredor. E no final deste corredor, vejo uma luminosidade que vinha de fora. Esta luminosidade
saía do escritório. Então, me aproximei do escritório, caminhei uns 20 metros e, pela janela que dava para fora, olhei e não vi as fontes de luz. Eu estava procurando o que poderia ser um foco. Fora do acampamento mineiro, havia outros trabalhadores, e entre eles, Hugo Barramondes. Vejo luzes. Uma luz forte. Forte. Com que se parecia a luz? Não sei como definir. Porque vimos como um faro de luz. A minha área era a parte principal, onde trabalhava o operador de rádio Haroldo Hidalgo. Então, demorou um tempo. Não sei quanto. Pois eu comecei a me preocupar com o meu colega. Bem, as comunicações de rádio apresentaram uma anomalia, que foi o primeiro indício de que não era algo normal. E que anomalia era essa? Não pude estabelecer contato com nenhuma estação e todas estavam a um perímetro não mais de que 1.000 metros. As unidades da Marinha, que eram muitas, entre elas um navio da Armada, estavam a não mais do que alguns quilômetros de distância. Não era possível estabelecer outro contato? Não houve nenhuma possibilidade. Durante quanto tempo foi isso? Poderia dizer que durante algumas horas. E a luz pousou em algum lugar da mina? Não. Ficou fixa. Em todo o setor? Em todo o setor, sim. Muito forte. Barramondes e outros trabalhadores teriam visto um objeto voador não identificado, projetando sua luz sobre o acampamento mineiro, ao mesmo tempo em que Haroldo Hidalgo permanecia fechado com os equipamentos de rádio. Mais adiante vejo ao fundo, a uns 10 ou 15 metros de distância, uma silhueta que parecia humana. Lá fora? Não, dentro do recinto. Dentro do recinto? Dentro do recinto. Uma figura com mais ou menos a forma De humana? corpo, claro, de corpo. Indefinida no que se poderia dizer de sua roupa. Então, tenho a impressão de que me aproximei sem nenhum tipo de medo até esta figura e não me lembro mais de nada. Nada. Perdeu a noção. Exato. Passei na sua frente. Não sei, estava flutuando. Eu via como se estivesse flutuando. Eu a via flutuando, as pernas, o corpo, tudo. E você acorda como se tivesse dormido, sentado no Sim, escritório? sentado, com um zumbido nos ouvidos, que vinha lá de fora e parecia uma fonte aérea. O que pensei foi, caramba, deve ser alguns aviões. Saio para ir vê-los. Tentei me levantar para ir até a janela de onde eu pudesse ver o que era. Mas as minhas tentativas de me levantar da cadeira, surpreendentemente, situação que me lembro muito bem, não surtiram efeito. Então comecei a me perguntar o que estava acontecendo e foi aí que me chamou realmente a atenção. Quer dizer que você não podia se levantar? Exato. Quis se levantar? Exato. Estava imóvel, paralisado? Poderíamos dizer isso. Isto foi a que horas, mais ou menos? 5 da manhã? 5 da manhã. Então cheguei à área do meu colega e bati, nada. Ele não dava sinais. Mas por mais que batesse nas latas, as latas fortes, ele não saía. Bem, não sei quanto tempo se passou e depois abriu a porta. Quanto tempo depois? Não sei dizer quantas horas. Porque nunca havia acontecido isso. Um problema desse tipo.
Era muito estranho eu não ter consciência do que aconteceu neste período e por que não pude me mover quando mentalmente eu queria. Mas insisto que se eu não tivesse tido o testemunho de outras pessoas e montássemos essa história, teria sido visto talvez como um caso de lapso mental com qualquer pessoa. Mas então estive conversando de madrugada, quando tivemos que trabalhar. Estivemos conversando nós três, e então fomos falar com a imprensa, relatar o que havíamos visto. E atualmente, o que você sente ao lembrar dessa experiência? Penso que qualquer pessoa pode viver uma experiência dessas sem nem sequer desejar ou pedir. De forma circunstancial ou fortuitamente, acho que esta é uma situação que pode acontecer a todos. Você acredita em OVNIs? Procuro não acreditar. Procuro não acreditar porque isso nunca havia acontecido comigo e não quero que aconteça de novo. No avistamento de um objeto voador não identificado, a aparição de silhuetas de aspecto humanoide e a sensação de tempo perdido, ou missing time, são elementos que, segundo os ufólogos, correspondem às características de uma abdução ou contato imediato do 4º grau. Convencer Haroldo Hidalgo a contar em frente às câmeras sua história não foi fácil. Até o momento, apenas se lembra parcialmente do ocorrido naquela noite. Não deseja se submeter a uma regressão hipnótica. Na mesma região de Magallanes, existem testemunhas como a apresentadora de televisão Miroslava Gonzalez, que por meio da regressão conseguiu reconstruir o que teria acontecido a ela e seu marido durante um encontro com um OVNI nas proximidades de Punta Arenas. Mas ela ainda não quer revelar o conteúdo da hipnose. Isso para mim foi muito impressionante. Em outros casos, como o jardineiro Juan Maldonado e do pintor José Martínez, registrados na mesma região, a hipnose regressiva foi o mecanismo que lhes permitiu assimilar suas experiências e dar um sentido às suas vidas. Para os ufólogos, devido a este tipo de caso, a região de Magallanes se tornou uma verdadeira zona quente, ou paraíso dos OVNIs. Mas em outros pontos do planeta, no hemisfério norte, as reportagens ainda são mais abundantes. Para ampliar nossos conhecimentos sobre este tipo de casos, fomos aos Estados Unidos, onde o psiquiatra John Mack realizou as pesquisas mais completas de que se tem notícia a nível mundial sobre abduções. Existe uma luz, um som vibrante e logo os paralisam e os levam. Isso é o que dizem. Flutuam pelo corredor, atravessam janelas, muros ou paredes. Estamos apresentando Infinito OVNI. Investigando as crescentes reportagens sobre casos de supostas abduções, chegamos à Universidade de Harvard, em Boston, Estados Unidos.
um professor da Universidade de Harvard, aqui em Boston, psiquiatra, dedicou os últimos anos de sua vida a estudar o fenômeno das abduções. Nesta universidade, John Mack se tornou o maior perito do mundo no assunto. Seu trabalho foi reconhecido com o prêmio Pulitzer e pessoalmente investigou cerca de 200 casos e publicou livros e estudos especializados sobre estes chamados contatos imediatos do quarto grau. Graças à utilização de técnicas como a hipnose regressiva, ele conseguiu detalhar os antecedentes sobre o que ocorria durante o processo de abdução. A parte principal da experiência, ao que parece, a pessoa absorve, como eu disse anteriormente, isso acontece na infância. Seria um ou mais seres estranhos, geralmente com grandes olhos negros. Também existem outros tipos com forma de répteis ou de humanos. Tem a forma de répteis, mas ficam sobre 2 pés ou se arrastam? Sobre 2 pés. Parecem répteis. São criaturas estranhas e dão muito medo. Na situação típica, as pessoas estão em suas casas. Geralmente ocorre durante a noite, mas não sempre. Em 1999, tomamos conhecimento de um caso que coincide com as situações descritas por John Mack. A jovem cabeleireira chilena Cat Bellman Nunes assegura ter recebido em sua casa, na cidade de Iquique, o que os ufólogos chamam de uma visita de dormitório. Quando uma equipe do nosso programa a acompanhou a 2 sessões de hipnose regressiva, ela descreveu um ser de aspecto alienígena, cujo rosto ela desenhou depois na areia da praia. Então, não pode ver bem? Sim. Olhe na cara dele. Olhe-o de frente, sem medo, Cat. Você pode olhar. Olhe. Sim, ele tinha isso em cima dele. Tem uma luz, um som vibrante, logo os paralisa e os levam. Isso é o que dizem. Flutuando pelo corredor, atravessam as janelas, muros ou paredes. Ficam no espaço e permanecem fechados. Pode ser que não fosse um OVNI, pode ser que sim. Às vezes, os OVNIs parecem afetar tanto as pessoas como os objetos que estão ao seu redor. Os 2 corredores de automóveis chilenos, que participavam em 1978 de um rally ao redor da América do Sul, disseram que seu veículo foi levantado por um OVNI em pleno Pampa argentino e trasladado 80 quilômetros pelo ar. Não vou dizer que senti medo. Fiquei apavorado. Não sabia o que estava acontecendo. Durante este período, um deles, o mecânico Miguel Ángel Mola, disse ter visto uma espécie de faixa transportadora e também pequenos seres de aspecto extraterrestre. Na nave existem outros seres. Geralmente existe um maior que parece ser quem manda. O chamam de doutor ou líder. Existem muitos equipamentos que parecem computadores ou elementos técnicos, que nunca se sabe exatamente o que são. Parece ter sempre pequenos seres de 90 centímetros ou 1,20 m de altura em volta. Em casos como o do pintor espanhol José Martínez, que assegura ter sido abduzido enquanto pescava na região de Punta Arenas, os seres alienígenas teriam feito exames nele, mas ao mesmo tempo se comportavam de maneira amistosa. De onde vem? Você tem que me responder. Eles riem. Como é a risada deles? Consegue imitar? Imite. Longa. Depois de uma hipnose regressiva, Martínez pintou estes quadros, que representam os seres que diz ter visto nesta experiência.
Logo que fazem os testes ou que o picam com instrumentos de aparência estranha, que às vezes são dolorosos e, além disso, causam medo. Geralmente os tocam com algo que os acalma. Surge um padrão reprodutor que se relaciona com uma série de abduções e experimentos que resultam na criação do que parece ser um tipo de espécie híbrida entre os humanos e esses seres, que em algum momento nascem. Esse é o tipo de centro de uma experiência física. Agora, quão físico é isso? Não sei, mas as histórias e as narrações são consistentes. Não há evidências. Não existe ausência dela. Existem evidências, existem cortes, marcas nas pessoas. Sentem que têm protuberâncias onde acreditam que lhes foram feitos implantes. Existem evidências. Sim. Por exemplo, as lesões na pele parecem estar relacionadas com as experiências. As pessoas chegam com cortes, picadas. Nenhum dermatologista ou médico de pele vai ficar na frente a um auditório de médicos e dizer, bem, foram feitos por alienígenas. Por exemplo, a jovem Cat Belma Nunes sofreu queimaduras depois da estranha experiência vivida em sua casa. As marcas em sua pele tinham a forma de grandes mãos que pareciam ter abraçado ela. Abri a roupa e comecei a me olhar. Então me dei conta das manchas em todo o corpo. Examinada por 2 dermatologistas, cada um chegou a uma conclusão diferente. É produto de uma queimadura tipo A, superficial, que tem a forma de uma mão, que pode ser produzida por uma luva dessas refratárias, que se aqueceu em algum objeto e tomou essa forma. Não mesmo. Não mesmo. Não. Além disso, a pessoa percebe imediatamente. Certo, eu me aproximo de você e coloco a minha mão. Te queimo, claro. Não é uma faca. Cat conserva até hoje estas fotografias como evidências da experiência sobrenatural que ela assegura ter vivido. O que acha que aconteceu? Se eu disser a você o que é, você tem que entender que é apenas uma opinião. Não é ciência em nenhum sentido. Me interessa a sua opinião. A minha opinião é que existe algum tipo de realimentação do cosmos. Para se certificar disso, de alguma maneira, você tem que estar disposto a aceitar que existe outro tipo de inteligência no cosmos, além de nós mesmos. Não necessariamente vida em forma biológica, como a conhecemos, mas algum tipo de inteligência que funciona, que percebe as coisas, que faz com que as coisas aconteçam, que pode criar outras coisas, e essa inteligência parece perceber que essas palavras vêm da mente humana. Não são palavras muito boas, mas não têm as palavras corretas. Parece perceber o que estamos fazendo com o planeta. Sim, como propõe John Mack, se existisse uma inteligência desconhecida vigiando o nosso planeta, caberia perguntar como manifestaria a sua existência. Os ufólogos dirigem seu olhar para situações como as chamadas visitas de dormitório, que desafiam os parâmetros do cotidiano. A estudante universitária Catalina Ostornol acredita ter vivido uma destas situações em 1998 em sua própria casa, onde teria sido visitada, segundo seu testemunho, por seres de aspecto alienígena. Eu me chamo Catalina, sou estudante. O que você faz exatamente? Estudo antropologia na Universidade do Chile. Foi em 1998. Eu havia me deitado por volta das 10 da noite. Havia acabado de apagar a luz. Me deitei de lado, olhando para o armário.
depois de uns 5 minutos, senti alguém nas minhas costas. E eu me virei para ver o que era e havia 2 seres desta altura, mais ou menos, que estavam me observando. Conte-me como eram estes seres e que forma tinham. Bem, tinham a cabeça de forma triangular, assim, e tinham rugas na testa. Catalina desenhou para nós um esboço dos 2 seres que assegura ter visto naquela noite de 1998. Tinham olhos como os que sempre são desenhados, e uma boca pequena e orelhas pontiagudas. Eu estava paralisada. Quando os vi, fiz algo assim e fiquei assim. E não pude reagir, não pude falar nada, só pude vê-los. Quando estavam parados ao seu lado, você sentiu que tocaram seu estômago? Eu vi que examinaram o meu estômago. E o que fizeram? Com a mão fizeram uma volta, assim. Foi como se eu fosse uma paciente e um médico estava me examinando. Foi tudo muito rápido. Como se mudasse a estrutura da luz, um feixe de luz branca, e viraram e saíram pela janela. Desci até a sala para contar para minha mãe o que havia acontecido, porque haviam passado só 5 minutos que eu havia me despedido das visitas, porque estávamos com visitas lá embaixo, e eu tinha ido dormir. Não pode ter sido um sonho? Não, porque eu estava com os olhos abertos o tempo todo. Estas aquarelas, pintadas por Catalina Ostornol, representam o aspecto dos seres que a teriam visitado em sua própria casa. No caso de Catalina Ostornol, corresponderia a uma visita de dormitório, nome dado pelos ufólogos às situações em que, mesmo que não exista um avistamento, as testemunhas descrevem a presença de seres de aspecto alienígena. Outros investigadores acreditam ver nesses casos vínculos com fenômenos paranormais. Em Manhattan, investigamos a ligação de OVNIs e a parapsicologia. E em Santiago, o ufólogo espanhol J.J. Benítez contou pela primeira vez na televisão a experiência que teria tido durante a sua infância e que ele hoje acredita ser um encontro com um extraterrestre. Estamos apresentando Infinito OVNI. Juan José Benítez, jornalista, escritor, deve ser o ufólogo mais conhecido do mundo hispânico. Sua obra mais famosa, a série Cavalo de Troia, está no volume 6. E quando veio ao Chile para lançar o seu último livro, aproveitamos para conversar com ele. E ele nos contou uma experiência que teve nas montanhas do sul da França, quando tinha apenas 6 anos de idade, e que ele interpreta como um contato com extraterrestres. Na infância, aconteceu uma coisa quando eu era criança. E tinha uns 6 anos. Parece que eu me perdi em umas montanhas ao sul da França. E em um povoado muito pequeno.
Estiveram me procurando a polícia, minha família, o povoado inteiro. Eu apareci dentro do povoado, uma coisa absurda. Se passaram 40 anos e o escritor, durante uma viagem pelos Estados Unidos, conversou sobre o caso com uma amiga. Ela era uma médica e recomendou que ele se submetesse a uma hipnose regressiva, e ele aceitou. Eu sempre havia resistido porque entendia que não tinha maior importância. Fiz a regressão e apareceu efetivamente. Eu estava brincando nesse momento. Pelo centro do povoado, passa um pequeno rio, cristalino, muito bonito, e eu havia saído para brincar sozinho. Logo na regressão, se vê uma névoa que praticamente me cerca. E eu me recordo que estou de pé, achando estranho, não assustado. E nesse momento aparece um indivíduo, um ser muito alto, ou pelo menos muito alto para um menino de 6 anos. Muito magro, com a cabeça coberta por um capacete, como os de pilotos, negro, que não te permite ver o interior. Então ele me pega pela mão esquerda, e não com violência, mas com uma certa firmeza. Me leva sem dizer uma única palavra. Então eu me vejo em um lugar que é como uma gruta. Desço uns degraus, estou dentro do que eu acho que é uma cova, mas não estou certo. Ali existe uma espécie de sarcófago de pedra aberto na parte de cima. Grande, ele me pega e me deixa dentro dessa espécie de banheira de pedra. Isso me chama a atenção, porque no solo da suposta banheira existem uns focos de luz branca, alinhados de 3 em 3. São como canhões de luz. E eu começo a brincar com eles. Depois de algum tempo, que não sei quanto foi, voltam para me tirar, e então acontece uma coisa muito curiosa e que eu não sei explicar. Esse ser enorme ou grande me abraça com carinho e uma ternura tão especial como se fosse meu pai. Não sei. E me deixa no chão. Aqui saio do lugar e não me lembro mais de nada. Foi uma experiência traumática para você? Não, em absoluto. Em nenhum momento tive medo, pavor ou gritei. E mais, não falei, e muito menos ele. Que eu saiba. Foi uma experiência que esteve aqui, escondida e adormecida, e o curioso é que surgiu no momento certo. No momento certo, quero dizer, que eu vivia quando eu lembro na regressão desta história. Eu tinha 46 anos. Haviam se passado 40 anos. Era um momento muito oportuno porque eu estava já bastante experiente dentro do fenômeno OVNI e acho que esta é a primeira vez que eu conto isso na televisão. Contei a alguns amigos, de forma muito pessoal. Não é um assunto que eu goste de falar. JJ Benítez acredita que os relatos sobre abduções têm uma base real. Eu, nos meus arquivos, depois desses quase 28 anos, acredito que tenha recopilado aproximadamente uns 3.000 tipos de seres distintos que foram vistos no mundo, apenas no século XX, para não falar no passado. E eu acredito que temos, com sorte, sendo investigados nem 10% dos casos que correm. Mas suspeitamos que, pela lógica, podem vir da galáxia, que é a origem da vida, se apenas pensarmos que existem 100 bilhões de sóis. Quantos conjuntos planetários podem existir? Como saber quantos mundos com vida adiantada ou avançada temos? Pelo que sei, logicamente, milhões de mundos. E se vamos mais adiante, em outras galáxias, como posso saber o que existe? E além disso, existem outras teorias de que podem vir de dimensões desconhecidas para nós. Dimensões desconhecidas. Parapsicologia e outras teorias relacionadas com o fenômeno OVNI
levam novamente a nossa investigação para os Estados Unidos. Na cidade de Nova York se concentra a maior quantidade de estudiosos do fenômeno OVNI dos Estados Unidos e possivelmente do mundo. Por isso chegamos aqui para procurar respostas conversando com ele. É nesta cidade que está a sede do Instituto de Parapsicologia de Manhattan. Ali, nos reunimos com o psicólogo porto-riquenho Carlos Alvarado, especialista em parapsicologia pela Universidade John Kennedy da Califórnia e doutorado em Edimburgo, na Escócia. Existem vários pontos de contato. Como você sabe, o fenômeno OVNI em si não é estudado muito pelos parapsicólogos, mas algumas pessoas têm encontrado semelhanças interessantes. Uma delas é que as pessoas que têm contato com estes OVNIs, algumas vezes, depois deste contato, dizem desenvolver faculdades parapsicológicas. Dizem que podem ler a mente de outras pessoas, que podem mover objetos, que às vezes os relógios e outros aparelhos que estão próximos deles se danificam com muita frequência. E isso indica que existe algum tipo de fenômeno parapsicológico que talvez estejam relacionados a estes encontros com OVNIs. O caso do jardineiro chileno Juan Maldonado ilustra perfeitamente o que foi contado pelo professor Alvarado. Até o dia de hoje, existem em Punta Arenas testemunhas que declaram que depois de seu encontro com um OVNI em 1977, Maldonado teria desenvolvido a faculdade da adivinhação e aumentado notoriamente o seu nível intelectual. Depois do fenômeno, mudou? De imediato. Ah, é? De imediato, impressionantemente. Então disse a esse garoto que ouvia falar com o patrão e efetivamente havia acontecido assim. Ele tinha a capacidade de ler à distância o que as outras pessoas escreviam. E Maldonado dizia exatamente o que a pessoa havia escrito. Isso mesmo. Bem, normalmente as pessoas que sofrem estes fenômenos têm sido o que se chama abduzidos. Vale a pena dizer que tiveram a sensação de terem sido raptados ou retirados da Terra durante um período impreciso. Isso tem a ver com o que chamamos de viagens astrais? Alguns casos que eu li, existe uma descrição que é muito semelhante à da chamada viagem astral, ou experiência fora do corpo, que consiste basicamente em uma pessoa que está deitada em sua cama e, de repente, se sente elevar paulatinamente. Às vezes olham para trás e veem o próprio corpo deitado na cama. E então saem, flutuam pela casa, e em alguns casos saem da casa, viajam para outro lugar. Em alguns destes casos de sequestro por OVNIs, eles sentem coisas assim semelhantes, que saem e vão em direção a uma luz, por exemplo, que depois disse ser um OVNI. Aqui eu diria que existe uma semelhança. Você tem alguma crença ou teoria a respeito do fenômeno OVNI? Eu acredito que é um fenômeno como um impacto incrível na sociedade que não pode ser ignorado. Você acredita que é um fenômeno real? Sim, eu acredito que é um fenômeno real. O fenômeno OVNI poderia ser algo que convive conosco e simplesmente não desenvolvemos as capacidades para apreciá-lo constantemente? Isto se produz de vez em quando por uma conjunção de fatores? Sim, eu acredito que essa é uma boa forma de vê-lo. Esses fatores aos quais você se refere ainda não entendemos e ocasionalmente ocorrem com aspectos mentais ou físicos, e por isso é que, de vez em quando, existem pessoas que têm esse tipo de experiência, mas não acontece o tempo todo. Enquanto a parapsicologia propõe que algumas pessoas possam ser mais dotadas que outras para perceberem fenômenos como os OVNIs, existem cientistas que acreditam que é possível, mediante tecnologia de ponta, fazer contato com civilizações inteligentes que podem existir em nossa galáxia. Estes cientistas trabalham no SETI, Instituto de Busca de Inteligência Extraterrestre.
Seu trabalho inspirou o filme Contato, protagonizado por Jodie Foster. O chefe do SETI, Frank Drake, nos mostrou a famosa equação com a qual se pretende estabelecer quantos mundos inteligentes poderiam existir na Via Láctea. Estamos apresentando Infinito OVNI. Se existem outros mundos inteligentes no universo, é relevante perguntar de que maneira poderíamos nos comunicar com eles. Nos Estados Unidos, existem cientistas que acreditam que o contato é possível. Graças ao filme Contato, baseado em um livro de Carl Sagan, milhões de pessoas em todo o mundo conheceram no ano de 1997 o trabalho do SETI, Instituto de Busca de Inteligência Extraterrestre. Fundado em 1984 por cientistas como Carl Sagan e Frank Drake, o SETI possui estes enormes radiotelescópios que escutam diariamente milhões de canais de áudio distintos. Os cientistas estimam que nos próximos 50 anos será possível captar o primeiro sinal de rádio inteligente originado em outro planeta. Ainda nos Estados Unidos, fomos ao SETI, no estado da Califórnia. Ao longo da história, são muitos os cientistas que têm manifestado de forma responsável sua crença de que existe vida inteligente em outros pontos do universo. Mas um deles, Frank Drake, foi um pouco mais além e fez todo um cálculo probabilístico a respeito que se chama a equação de Drake. E por isso viemos até São Francisco para conversar com ele. Acreditamos que a civilização mais próxima está a 1000 anos-luz de nós. Isto significa que fazer uma pergunta e esperar uma resposta levaria 2000 anos, e isso não é muito interessante. E por isso preferimos captar seu sinal de televisão, para o qual seria necessário um grande radiotelescópio muito caro. Mas é o melhor que podemos fazer, porque podemos aprender tudo o que queremos em apenas alguns dias. O que fariam com tal informação? Temos uma política igual à de outros pesquisadores no mundo. Uma vez que fizermos este descobrimento, dizemos a todo mundo imediatamente. Não esconderíamos nada. Emitimos a informação. A chamada equação Drake, criada por este astrônomo, permite estimar a quantidade de civilizações inteligentes que poderiam existir na galáxia. Pronto? Pronto. Pronto, muito bem. Esta é a equação conhecida como equação Drake, que nos dá o número detectável de civilizações em nossa galáxia. Disse que o número de civilizações é igual à multiplicação destes 7 fatores.
Bem, quais são esses fatores? Um é a taxa de formação de estrelas em nossa galáxia. Isso sabemos muito bem, é por volta de 10 estrelas por ano e tem sido assim pelos 50 milhões de anos de história que a nossa galáxia tem. Drake calcula mediante a sua equação quantos planetas dos que existem na Via Láctea, a nossa galáxia, poderiam estar habitados e ter desenvolvido uma civilização inteligente dotada de tecnologia. A pergunta é, quantas destas podemos detectar? Bem, é possível que, depois de desenvolver sua tecnologia, sejam visíveis por muito tempo. Pode ser que esta observação seja otimista. As civilizações que desenvolvem uma tecnologia como a nossa televisão se tornam muito visíveis com as coisas que irradiam. Finalmente, Drake chega a um número com relação à quantidade de mundos inteligentes que poderiam existir na nossa galáxia, capazes de gerar seus próprios sinais de rádio ou televisão. Então, é 10 mil. O produto de todos esses números é 10 mil. E a conclusão é que provavelmente existam 10 mil civilizações detectáveis. Mas existe muita incerteza com relação a este número. Enquanto cientistas como Frank Drake esperam uma mensagem de rádio ou televisão que possa vir de uma civilização extraterrestre, psiquiatras como John Mack recebem a cada ano pessoas que asseguram que o contato com outros mundos já está acontecendo aqui, na Terra, sem nos darmos conta disso. No Chile, vencendo seus temores iniciais, são muitas as pessoas que, durante os últimos anos, começaram a relatar seus testemunhos. Um astrônomo disse: amamos com demasiado fervor as estrelas para temer a noite. Talvez o rigor na investigação e a dúvida razoável não teriam por que nos fazer temer ao mistério. Se você tem alguma informação útil para o nosso programa, comunique-se através do nosso endereço eletrônico ovni@nuevaimagem.cl.